Olá, eu sou o professor Augusto e estou aqui hoje para uma aula de matemática sobre potenciação. Nós pretendemos falar sobre potenciação com expoente negativo. Antes disso, nós precisamos relembrar como a potenciação é feita. Como ela é? Nós temos um número na base e temos um número acima da base. O número da base é o número que será multiplicado. O número acima, ele indica quantas vezes esse número da base se multiplica por ele mesmo. Isto é, eu tenho aqui o número 2, ele vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. O número de cima, ele apenas indica quantas vezes o de baixo tem que se multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Quais são os erros comuns? É muito comum as pessoas entenderem como se tanto o 2 e o 3 estivessem na mesma base. Se eles estivessem na mesma base, eu poderia multiplicar um pelo outro. Aí seria 2 vezes 3, 6. Isso aqui não pode acontecer. Eu não posso confundir o número da base com o número do expoente. O do expoente simplesmente indica quantas vezes o número da base se multiplica por ele mesmo. Base vezes base vezes base. Então, vamos lá. E aí, nós vimos brevemente como fazer isso quando o expoente é positivo. Quando ele for negativo, nós vamos precisar positivá-lo. E a regra diz: todo número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso do mesmo número com expoente positivo. Então, nós vamos transformar em positivo, e o positivo a gente já sabe resolver. Ok? Então, vamos lá. Na letra A, coloquei ali para vocês. Letra A, 3 quintos, a potência de menos 2. Se a potência, que é o nosso expoente, está negativo, eu preciso positivá-lo. A regra me pede, então, para inverter o número. Eu vou inverter essa fração. Numerador e denominador trocam de lugar. O 5 que estava embaixo passa para cima e o 3 que estava em cima passa para baixo. Quando eu faço isso, eu posso inverter o sinal do meu expoente. Ele é menos, passa a ser mais. Eu não preciso escrever o mais. Basta eu colocar o número 2, que eu sei que o mais já está ali. O mais é a indicação do positivo. Ele deixou de ser negativo e tornou-se positivo. Agora eu tenho uma potenciação com número positivo. Essa sim eu posso resolver. Aqui eu tenho duas maneiras de resolver. Eu posso fazer a elevação do 5, colocar em cima, fazer a elevação do 3 e colocar embaixo. Seria assim. 2 elevado a 5. Desculpa, 5 elevado a 2. Então, quantas vezes o número 5 tem que ser multiplicado? 2 vezes. 5 vezes 5, 25. O 3 elevado à potência de 2 é o 3 sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Ok? Se eu tiver dificuldade para fazer direto, não estiver conseguindo visualizar bem porque eu fiz direto, tem outra maneira de se resolver. Se eu sei que aqui é uma potência de 2, então
é aquela fração sendo multiplicada 2 vezes. Eu posso colocar como uma multiplicação de fração. Coloquei uma vez, vezes, coloquei a segunda vez. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. O mesmo resultado. E aqui eu diferenciei um pouquinho a forma de fazer, dependendo da facilidade que vocês tiverem. Ok? Terminamos o número 1. Terminamos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B segue o mesmo processo. Eu tenho 2 sobre 3 a uma potência de menos 3. Potência negativa, eu vou pegar o meu número que está ali na fração e vou invertê-la. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Então, o 2 que está em cima passa para baixo. O 3 que está embaixo passa para cima. Coloco aqui. O meu expoente era menos 3, era um número negativo. Com a inversão, ele torna-se um número positivo. Então, ele passa a ser 3. Agora, eu vou resolver a potenciação. Se ela está positiva, ela já é simples de se resolver. 3, a potência de 3. Quer dizer que é o número 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vamos colocar aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. Ok? Resolvi em cima, vou resolver embaixo também. 2, a potência de 3. É o 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resolvi a segunda potenciação de expoente negativo. Vamos então para a terceira, a letra C. Letra C eu tenho 4 a menos 2. Muitas vezes, na matemática, conforme nós progredimos, nós temos que nos relembrar de coisas que a gente já aprendeu no passado. E esse é um desses momentos. Qual é? Eu sei que esse 4 está sozinho aqui, na verdade existe o número 1 debaixo dele. Então, eu vou transformar ele nessa fração para conseguir fazer a minha inversão. Eu posso não colocar e só saber de cabeça e fazer? Sim. Mas se eu estou aprendendo ainda, eu posso colocar um aqui embaixo, que vai ficar mais fácil na hora de eu inverter. Eu vou saber o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Expoente negativo, inverter o número. O 4 está em cima, ele passa para baixo. O 1 está embaixo, ele passa para cima. A potência era negativa, ela vai transformar-se em positiva. 1, a potência de 2, 1 vezes 1 é 1. 4, a potência de 2, 4 vezes 4, que é 16. Ok? É simples de fazer, desde que a gente entenda as regras e entenda o que está em cada lugar. O que é a base, o que é expoente, o que é uma fração. Então, vamos para a letra D. A letra D, talvez um pouquinho mais difícil. Vamos ver como vai ser. Na letra D, tanto o expoente quanto a fração estão negativas. Então, vamos lá. Letra D, eu tenho menos 1 terço a potência de menos 2.
Na regra, pede para inverter o número. Então, eu vou inverter o número. Mas esse sinal aqui, que está junto da fração, ele não vai se inverter. Então, mantemos ele aqui. O 3 estava embaixo, passa para cima. O 1 estava em cima, passa para baixo. O expoente, ele vai ser agora positivo. Aqui, para entender, eu posso fazer daquelas duas diferentes maneiras. Ou fazer de cabeça. Vamos lá. Se eu tenho um número negativo e ele está elevado ao número par, o resultado dele vai ser positivo. Por quê? Se é menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais. 3 vezes 3, 9. Eu já sei que vai dar um resultado positivo. Eu posso saber isso de cabeça ou então montar a operação assim, ok? Ainda assim, se eu tiver com dificuldade para visualizar, eu monto ela assim, ó. Menos 3 sobre 1 vezes menos 3 sobre 1. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. E aí, como eu falei com vocês, sempre tem um assunto que está em cima de outro assunto, que está em cima de outro assunto. Então aqui, se você não lembrar das regras de sinais, você vai se confundir na hora do resultado. Menos vezes menos é mais, mas eu não preciso colocar. 1 vezes 1 é 1. E assim foi resolvido a letra D, ok? O que a gente não pode esquecer? Se o número aqui da base está negativo, nós invertemos o número, mas não invertemos o sinal. O sinal ele vai ser utilizado depois lá na multiplicação, lá na resolução daquele problema. O que a gente inverte é o sinal do expoente. Terminamos a letra D. Vamos para a letra E. O exemplo da letra E é parecido com o exemplo da letra D. Então, letra E, eu tenho menos 1/4 a menos 3. O que eu sei? Preciso inverter o número. Lembrando que, se esse negativo está no número, eu não inverto o negativo. Eu inverto a fração. O 4 passa para cima, o 1 para baixo, e a fração continua negativa. O expoente, que era negativo, ele sim vai ser invertido e vai se tornar positivo. Agora, como eu falei para vocês, que se o expoente é par, o resultado é positivo, quando um número negativo for elevado a um expoente ímpar, ele será negativo, porque na hora de multiplicar vai ficar negativo. Vamos ver como? Ali eu tenho menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, menos vezes menos, menos. Não, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, eu já sei que o sinal vai ser negativo. Ok? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 1 negativo. Mesma coisa, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1.
Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos 1. Então, eu sei que permanece negativo. Vou apagar aqui, porque ficou muito grande. Agora vamos resolver. Agora que a gente já entendeu que a resposta vai ser negativa, e ela é negativa porque a fração está negativa e o expoente é ímpar. 4, a potência de 3. O 4 elevado a ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Resolvido aqui a letra E. Vamos então para a letra F. A letra F, ela também é sobre a gente ter número negativo. Número negativo na base, não no expoente. No expoente também. Mas o problema que a gente quer resolver ali é entender o que fazer com essa base. A base é menos 4 a menos 2. Ok? Se não tem nada embaixo, eu sei que eu posso inverter. Aqui, eu posso colocar 1. Eu sei que existe um 1 ali. Então, na hora de inverter, vai ser menos, porque já era menos, 1 sobre 4. A potência de 2. Ou eu resolvo direto. Aqui, o expoente é par. Então, eu sei que o resultado vai ser positivo. Ou eu faço aquela operação, coloco a fração e multiplico pela outra. Vou fazer as duas formas? Vamos lá. Primeira forma. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Todos negativos. Por que 2 vezes? Porque o expoente é 2. Então, multiplico. 1 vezes 1, 1. Sinal de menos vezes o sinal de menos, mais. Mais eu não preciso colocar, eu só sei que ele está ali. 4 vezes 4, 16. 16 avos. A outra forma de resolver é resolvendo direto, já resolvendo a potenciação, só observando a fração que eu tenho ali. 1, a potência de 2. Então, é 1 vezes ele mesmo 2 vezes. 1 vezes 1, 1. O sinal de menos vezes o sinal de menos, mais eu não preciso colocar. 4 elevado à potência de 2. 4 vezes 4, 16. Então, tá aí a nossa resposta. Então, o que a gente viu hoje? Para a gente fazer a potenciação com expoentes negativos, nós invertemos os números. Nessa inversão, muitas vezes vai ser necessário a gente lembrar de como lidar com frações, como lidar com as regras de sinais e entender que, quando o número está sozinho, nós podemos ter um número 1 ali embaixo. Que às vezes o sinal de mais, ele existe, mas a gente não coloca, porque já é positivo, não precisa ser colocado. A matemática, ela tem toda uma linguagem, ela tem toda uma forma de ser lida. E isso é importante a gente conhecer também. Então, por enquanto é isso. Eu tenho outros vídeos sobre frações no canal. Recomendo que vocês assistam. Vou colocar na descrição para vocês verem, que ajuda a entender como funcionam as frações, como a gente dá nome às frações e questões assim. Então, por hoje, é isso. Abraço para vocês e bons estudos.